Era Vargas. Getúlio Vargas e a Era Vargas. Transformações e desafios. Tudo começou quando o presidente Washington Luiz resolveu romper o acordo de sucessão presidencial e, em vez de indicar um sucessor mineiro, acabou indicando um sucessor paulista, Júlio Prestes. Isso, naturalmente, enfureceu a oligarquia mineira, que se aliou com a oligarquia gaúcha, decidindo juntas lançar Vargas como concorrente de Júlio Prestes, marcando o início de um período tumultuado na história do Brasil. Por uma série de insatisfações com a política oligárquica da Primeira República, que excluía amplamente as massas e as classes trabalhadoras do processo político. Getúlio Vargas concorreu pela chapa que ficou conhecida como Aliança Liberal, a Constituição de 1934. Em 16 de julho de 1934, uma nova Constituição foi promulgada. Este documento tentou modernizar o Brasil e introduzir reformas significativas, com o objetivo de democratizar o país e proteger os direitos sociais. As principais inovações da Constituição de 1934 incluíam voto secreto, introdução do voto secreto para as eleições, um passo importante para garantir a liberdade e a segurança do eleitor. Justiça eleitoral. Criação da Justiça Eleitoral para assegurar a regularidade das eleições e combater fraudes. Mandato presidencial de 4 anos. Redução do mandato presidencial para 4 anos com a possibilidade de reeleição. Direitos sociais e trabalhistas. Reconhecimento e ampliação dos direitos dos trabalhadores, incluindo a regulamentação das condições de trabalho e a garantia de direitos fundamentais. Educação e cultura. Incentivo à educação e à cultura como meios para promover o desenvolvimento social e intelectual. Nacionalismo econômico. Foco na promoção da economia nacional e na produção das indústrias brasileiras. Organização sindical. Estabelecimento de uma estrutura sindical mais organizada e formalizada. Embora a Constituição de 1934 tenha promovido avanços significativos, com a criação de leis trabalhistas e uma maior regularização social, sua permanência foi breve. Em 1937, Getúlio Vargas, com o pretexto de ameaças comunistas e de instabilidade política, revogou a Constituição e instaurou o Estado Novo. O Estado Novo, 1937 a 1945. O Estado Novo foi um período de governo autoritário que durou de 1937 a 1945. Caracterizado por uma série de medidas que consolidaram o poder de Vargas e limitaram as liberdades civis. As principais características desse período incluem governo centralizado. Vargas centralizou o poder, enfraquecendo o Congresso Nacional e reduzindo a autonomia dos estados e municípios. Constituição de influência fascista. A nova Constituição de 1937, conhecida como a Constituição Polaca, foi inspirada em regimes fascistas da época e conferiu ao presidente poderes quase absolutos. Decretos-lei para governar. Vargas governou por meio de decretos-leis, o que permitiu a ele legislar sem a necessidade de aprovação do Congresso. Economia e estatais. O governo promoveu a criação de estatais e investiu na industrialização pesada, como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e da Petrobras. Censura e controle da imprensa. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi criado para promover o governo e censurar a oposição, controlando rigorosamente a imprensa e a produção artística. Proibição de greves e manifestações. O governo supriu a liberdade de expressão e proibiu manifestações públicas e greves, enfraquecendo o movimento sindical independente. Repressão a opositores. O Estado Novo perseguiu e prendeu opositores políticos, muitos dos quais foram submetidos à tortura e encarceramento. Criação das leis trabalhistas. Embora o governo tenha promovido a consolidação das leis do trabalho, CLT, que regulamentou as relações trabalhistas, o controle sobre os sindicatos visava garantir o apoio ao regime e não a proteção dos trabalhadores. O período do Estado Novo foi marcado por um forte controle estatal e repressão de qualquer forma de
dissidência. Apenas com a pressão interna e externa e o enfraquecimento da influência de Vargas, o regime começou a ruir, culminando na sua deposição em 1945 e no retorno à democracia. Semelhanças com o nazismo. Autoritarismo e centralização do poder. O Estado Novo, Brasil, Getúlio Vargas instaurou um regime autoritário que centralizou o poder no executivo, enfraquecendo o legislativo e o judiciário. Vargas governava por meio de decretos e tinha controle absoluto sobre o Estado. Nazismo, Alemanha. Adolf Hitler estabeleceu uma ditadura totalitária, concentrando o poder nas mãos do partido nazista e eliminando a oposição política. O sistema político-judicial foi subordinado ao regime. Controle da imprensa e censura. O Estado Novo, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi criado para promover a imagem do governo e censurar a oposição. A liberdade de expressão foi severamente restringida. Nazismo. O regime nazista exerceu controle rígido sobre a imprensa, a cultura e a educação. A propaganda era uma ferramenta essencial para a manipulação da opinião pública e a disseminação de ideologia nazista. Perseguição a opositores. Estado Novo. Vargas reprimiu opositores políticos e movimentos de oposição. A censura e a repressão foram amplamente utilizadas para manter o controle. Nazismo. O regime nazista perseguiu e exterminou opositores políticos, minorias étnicas e outros grupos considerados indesejáveis, como os comunistas e os judeus. Nacionalismo econômico. Estado Novo. Vargas promoveu o nacionalismo econômico através da criação de estatais e da industrialização, buscando reduzir a independência do Brasil em relação ao capital estrangeiro. Nazismo. O regime nazista também praticou um nacionalismo econômico, buscando a autossuficiência e o controle da economia para apoiar a expansão militar e a ideologia racial. Conclusão. Na era Vargas foi um período de profundas transformações para o Brasil, com avanços significativos na legislação trabalhista e na centralização política. Mas, tanto o Estado Novo quanto o nazismo eram regimes autoritários que utilizavam a censura e a repressão para controlar a sociedade.